vamos focar em gols, obviamente, e o ambas marcam, acaba sendo uma pedida absurda. 1,96 a cotação. Duelo de Atléticos, tá? Duelo de Atléticos que podem ser rebaixados para a Série B, quem diria, hein? A gente vai agora para Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, produção aqui na tela, né? Vamos colocar as informações do jogo. O jogo também domingo, 4 da tarde, lá na Arena MRV. Mais um detalhe, tá? É um jogo sem público, tá? Portões fechados. O Galo foi punido aí pela confusão na final da Copa do Brasil contra o Flamengo, né? No vice-campeonato, e vai jogar aí o jogo decisivo. Quem diria, Matheus? Cara, é surreal, tá? Porque o Atlético Mineiro, depois que ele vence ali do River Plate por 3-0, e por que eu tô utilizando isso como parâmetro? Porque foi a última vitória do Galo. Largou, desde então são 12 jogos sem saber o que é uma vitória, tá? E nesse recorte, velho, na época, o Atlético Mineiro, ele estava na final da Libertadores, estava na final da Copa do Brasil e estava brigando por uma vaga na pré-Libertadores do Brasileirão. E olha só a posição que o Atlético está agora. Perdeu as duas finais e está brigando para não cair no Campeonato Brasileiro. Que loucura. Vamos para o nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha nas estatísticas para ver o que é que esse confronto, que é um dos melhores da última rodada, nos reserva? Vamos lá. Olha o retrospecto do Galo, Fabio. 13%, né? O Atlético, 53%. 13 é o Galo? É boa. Olha aí, ó, tudo conectando. Prossiga. Classificação, vamos ali descer, porque tem que descer, viu, Matheus? Para achar esses times aí, você vai ter que descer bastante isso. O Atlético Mineiro, ele hoje está, inclusive, com uma vaga na Sul-Americana, né? Sim, Ele joga, além de se manter na elite, ele joga por uma vaga na Sul-Americana. Para isso, ele vai ter que vencer, né? Porque mesmo se ele empatar, mas se o Fluminense vencer, o Fluminense ultrapassa. O Galo não cai com empate, mas ele pode ficar fora de uma competição internacional. E outra coisa, se ele perde e o Fluminense empata, o Fluminense passa ele. Isso, exatamente. Então, o Galo vai ter que voltar a vencer no Campeonato Brasileiro se não quiser passar vexame de um time de duas finais seria absurdo. De Copas para rebaixado, é loucura, com o time que tem, né, velho? Vale lembrar que se a gente puxa um recorde... E o Milito foi demitido, né? O Milito foi demitido, diga-se de passagem. Se a gente puxa aí um recorde dos últimos 5 anos de futebol brasileiro, a gente tem um claro domínio de Palmeiras e Flamengo. Isso aí é nítido. Mas o Atlético Mineiro, ele seria essa terceira força. Agora tem o Botafogo que está chegando, né? Que fique claro. Mas o Atlético Mineiro, que recentemente venceu a Copa do Brasil, venceu o Campeonato Brasileiro, chegou em final agora de Copa Libertadores, poderia um ofensivo muito alto, é um time que repatriou o Bernard recentemente, não vingou, tem um ataque com Hulk e Paulinho, tem o Scarpa, que foi uma contratação muito grande dessa temporada. Então, enfim, não é um time barato, né, velho? E estar nessa situação é surreal. E o Atlético Paranaense também, né? Bicampeão da Sul-Americana, finalista recente da Libertadores. E a situação do Atlético é mais delicada, tá? Porque se ele empatar, ele pode ser ultrapassado para o Bragantino, que pega o rebaixado Criciúma em casa. Então, para o Atlético, só a vitória interessa, para ele não depender de outro resultado. É ainda mais louco, né? É porque o contexto do Atlético Mineiro ele é mais bizarro pelo que foi esse ano. Mas, de fato, a situação do Atlético Paranaense ela ainda é pior. E vale lembrar, o time ele vem de uma derrota para o Bragantino por 2-1 em casa. Cara, ele se colocou numa situação aí absurda. Porque, assim, velho, o torcedor do CAP, ele está contando com a vitória do Bragantino contra o Criciúma. Não tem como não contar com isso, né? Então, ele vai precisar vencer aí o Atlético Mineiro. Isso, vamos para os confrontos, né? Passar rapidinho aqui pelos últimos jogos das duas equipes, né? Vamos começar pelo Atlético, né? Que vem de 3 derrotas seguidas, né? Juventude, Botafogo e Vasco, né? O Botafogo foi Libertadores, antes 2 empates com o São Paulo e o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, e aí derrota para o próprio Atlético Paranaense, né? Foi um jogo atrasado que aconteceu até recentemente, foi 1-0 lá na Liga Arena. Então, um time que já não vence aí, como o Matheus disse, desde o jogo contra o River Plate, né? Aqui, ó. Lá em outubro ainda, né? Estamos em dezembro. Mais de um mês aí, a última vitória do Atlético Vamos ver o CAP, que até deu uma melhorada, né? Apesar dessa derrota Essa derrota foi o que complicou, né? Surreal. Vinha de 4 jogos sem perder, velho. Um empate já era bom, porque ele segurava o Bragantino, né? O Bragantino faria 1 ponto só, ele manteria a distância e estaria numa situação muito mais tranquila. Ele perdeu um jogo de 6 pontos e por isso chega nessa última rodada ameaçado. Mas ele marcou gol, Matheus, nos últimos 8 jogos. Importante salientar. Desde que fez o pacto. Desde que fez o pacto, né? Vitória contra o Cruzeiro, nas derrotas para Vitória e São Paulo ele marcou, venceu o Atlético por 1-0, venceu o Atlético Goianiense por 2-0, empate com Bahia e Fluminense marcando gol e derrota para o Bragantino, mas também marcou gol. Aí, ambas marcam acontecendo com frequência. Bateu nos últimos 3, bateu em 5 dos últimos 7. E só pra puxar aqui do lado do Galo também, que eu gostaria de trazer, ele ficou um período ruim ali sem marcar gols. Foram 5 jogos seguidos. Mas depois voltou a deixar seus golzinhos, tá? Em 3 dos últimos 4 jogos do Atlético, o ambas marcam também aconteceu. Bom, dito isso, vamos pro nosso momento Bet Nacional, né? Vamos aí botar o quê? O ambas marcam, dito isto? Dito isto, por quê? A gente tem um resultado final aí que o Atlético Mineiro é favorito, um time que não ganha 12 jogos. Mas imprevisível, que vai jogar né? em casa, É um mata-mata, né? Que vai jogar em casa sem torcida, não vamos confiar de jeito nenhum. E no Atlético Paranaense, acho que
Nem o mais otimista torcedor do Furacão confia no Atlético Paranaense nesse momento. Então vamos focar em gols, obviamente, e o ambas marcam. Acaba sendo uma pedida absurda. 1,96 a cotação. Como eu disse, o Atlético Mineiro, ele vinha numa sequência em fazer gols, mas vem fazendo nos seus últimos jogos. Bateu em 3 dos últimos 4, ambas marcam. E o Atlético Paranaense, esse retrospecto é ainda melhor. Então, pelo custo-benefício, pela odd, que é praticamente dobrar o valor investido, melhor pedida para esse confronto é o ambas marcam. 5 então aí no ambas marcam no duelo de Atléticos aí pelo Campeonato Brasileiro.